Boa noite a todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa conversa de hoje. Daqui a alguns minutinhos nossa convidada está chegando e a gente dá início à nossa conversa. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa conversa de hoje. Eu vou só fixar o tema e já eu chamo nossa convidada, tá certo? Olá, Ângeles, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Como é que você está? Tudo bem. E você? Tudo em paz, muito feliz, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez para uma conversa muito boa. Vamos esperar só 2 minutinhos para dar início, tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre bom. Boa noite, Jássio, boa noite a todos. Boa noite, A boa internet noite. hoje tá boa? A minha? Tá me vendo Tá, bem? estou te vendo bem. Gente, vai lá, compartilha com seus amigos, quero todo mundo das agrárias. O assunto de hoje é muito importante. E vamos aproveitar da Ângeles, manda a pergunta que ela que entende de segurança. Tá me ouvindo bem, Jace? Faz assim com o memezinho, o bonequinho, para ver se tá todo mundo ouvindo bem. Boa noite, Jace. Tô compartilhando aqui. Pronto, muito bem. Vocês já compartilharam? Então vamos começar. Mais uma vez, boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Jace. Que bom que vocês estão ouvindo bem. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante. E se apresente, Angelis, para o pessoal. Certo. Então, boa noite, gente. Algum de vocês já deve ter me visto por aqui em algumas lives com Ana. Eu sou Ângeles, eu sou engenheira ambiental, engenheira agrícola e também engenheira de segurança do trabalho, que é um dos temas, é o tema que a gente vai abordar aqui hoje nessa live. Exatamente. A Angelis está sempre aqui conversando sobre agro, sobre tudo que envolve nossos trabalhos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, porque é necessário a gente ter conhecimento, porque por mais que não seja óbvio, todas as atividades exigem alguns cuidados. Então, é sobre esses cuidados que nós vamos falar hoje. Né? Eu conheço bem essa parte de máquinas agrícolas, esse setor mais agrícola ainda tem uma pequena noção, mas eu sei que eu vou aprender muito hoje e estou super animada. Vamos começar, Ângeles? Vamos sim. Primeira, Pessoal, só oi? perguntar se está todo mundo ouvindo bem, me vendo, tudo ok, né? Já se está tudo bem, eu estou confiando. Desculpa, eu te Eu- interrompi, pode falar. Não, tranquilo, eu estou te ouvindo bem, tá tranquilo. Então, só para a gente se situar, o que é que faz o engenheiro de segurança, qual a importância da presença desse profissional no dia a dia, só para a gente entender o que é que você faz. Então, de Mas forma só, geral, engenheiro. hum?
Não, senão a gente acha que você só manda colocar capacete, os peões da obra. Não é só isso, não. Não, não é só isso. O engenheiro de segurança do trabalho, ele tem o objetivo de proteger todos no seu ambiente de trabalho, né? Existe também o médico do trabalho. Enquanto o engenheiro de segurança trata evitar a exposição do trabalhador aos riscos que tem as profissões, né? As diversas atividades que existem, a gente previne os riscos, previne os acidentes. Já o médico do trabalho, ele trata esse efeito e a causa depois já que aconteceu. Então, a gente tenta prevenir tudo antes que aconteça um acidente, uma fatalidade. Basicamente é isso. Nossa, Minimizar muito os, minimizar os riscos ocupacionais, né? Relativos aos trabalhos. show de bola. Essa eu já não sabia. Eu sabia que eu ia aprender muita coisa com você hoje. Muito bom. Mas sim, riscos, riscos. Quais os riscos? Eu só conheço os de máquina. Mas tem tanto risco Então, assim? são diversos. Eu vou listar aqui e vou fazer uma introduçãozinha. Certo. O que é que regulamenta essa questão da segurança do trabalho? Existem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e a norma regulamentadora para a área rural é a NR 31. A norma Sim. regulamentadora 31. Que ela a atualização dela foi em 2005, se eu não me engano, e tem uma atualização mais recente agora, de outubro desse ano, só que eu não cheguei a comparar com a de 2018, para ver o que teve tanta alteração assim. Essa de 2020, ela só entra em vigor a partir do ano que vem, de outubro de 2021, porque ela foi sancionada agora, né? Teve o decreto dela agora, então aqui está em vigência, vale até outubro de 2020, quando parte para valer essa nova atualização. Então, essas normas elas estão sempre se atualizando de acordo com as necessidades, né, do trabalho. E a do meio rural estava bastante defasada, confusa, porque ela sempre está relacionada, como é mais recente, relacionada às atividades urbanas, ela estava um pouco defasada, estava se confundindo com algumas atividades de semelhança com o rural e urbano, entende? Então, eu dei uma Uhum. olhada de forma geral, eles simplificaram e colocaram outras NRs, que também têm atividades relacionadas ao campo, eles simplificaram e colocaram dentro da NR para a área agrícola, que é a NR 31. Então, o que é que ela representa um avanço em relação empregador e empregado no campo. E tem como objetivo instituir regras, né, para ser implantada na organização e no meio ambiente ali de trabalho e no meio ambiente como um todo. Muito legal. Da CNR eu só conheço a 31.8 e a 31.12. Eu não sei se mudou, mas referente à aplicação de agroquímicos e sobre segurança e operação de máquinas agrícolas. Do resto eu não sei nada, eu vou aprender tudo agora. Eu vou falar assim, de forma bem simplificada. Eu não vou citar a numeração da NR mesmo, porque os subtópicos, né? Porque, se eu não me engano, são 23, são muitas atividades, e, se eu não me engano, com a nova atualização, ela reduziu para 17, algo desse tipo, os subitens. São Então, muitas atividades. se as pessoas tiverem já conhecimento básico sobre se direcionar já é o suficiente, porque o tempo também é breve, não dá para aprofundar muito, mas só para a gente tomar um norte. Mas fica à vontade, vai aí que eu vou ser telespectador agora. Então, a gente pode começar assim, quais são os principais riscos? Na segurança Uhum. do trabalho, a gente tem uma classificação de riscos a qual os trabalhadores estão expostos. Os riscos, eles, definindo assim de forma geral, eles geram perturbação funcional ou lesional lesão corporal ao trabalhador. Tanto de forma permanente, né? Você pode morrer, ou temporário, perder um braço, um dedo, causar uma Uhum. lesão até inclusive psíquica, né?
Por isso que existe também a psicologia do trabalho, para ajudar os trabalhadores a ter um convívio, não ter chefes abusadores, não ter aquele estresse que a gente geralmente vê em empresas que pessoas trabalham muito sob pressão e às vezes o emocional não aguenta, isso pode gerar transtornos, tudo isso envolve, entendeu? Então, para Caramba. casos podem até levar à morte ou diminuição da capacidade de desempenho da função que aquele trabalhador desempenhava. Entendeu? Entendi. Não é só físico. Não Tá me entendi. vendo? Não é só físico, então. Eu pensei que ficava limitado a repetições físicas. É mais que isso. Exatamente, porque afinal, se nossa mente não tá bem, a gente não consegue desempenhar. Se a gente não tem um ambiente de trabalho confortável, a saúde mental também é importantíssima, né? A gente acaba prejudica a nossa mente, prejudica o nosso emocional e, consequentemente, isso vai afetando outras partes, até o físico mesmo. Isso vai Uhum. reagindo de outra forma, né? Essa questão psicológica é bem complicada. É verdade. Então vamos nos cuidar. Não é só a parte física. Muito bem. Mas quais outros riscos? Em que áreas que a gente Bom, pode. eles são divididos em risco físico, químico, biológico, mecânico e ocupacionais, organizacionais. Como eu já estava falando da psicologia, os organizacionais têm a ver essa parte de saúde mental, do bem-estar dos trabalhadores, estarem ali no convívio entre seus colegas, chefes, e também tem relacionado à ergonomia, aos esforços que a gente faz aqueles movimentos repetitivos que pode ocasionar lesão por estar repetindo aquele movimento. Também pode ter disfunções musculares graves, leves, por causa disso. Normalmente Basicamente, escritório, né? como? Normalmente escritório, que a gente fica sentada por muito tempo de repetição com digitação. Não Exatamente. sei. Aí tem as normas específicas para isso. Tem a norma de ergonomia, se eu não me lembro, é 17, que fala especialmente sobre a ergonomia, que é a postura de trabalho, tempo de descanso, que tem que existir tempo de descanso para cada tipo de atividade, existe um tempo de descanso, digitador, quem trabalha no campo também tem os seus tempos de descanso, quem está exposto ao sol, entendeu? Tudo isso Entendi. influencia na saúde da gente. Aí temos os riscos físicos ou químicos, que no campo estão relacionados aos defensivos agrícolas, aos fertilizantes, que é comumente utilizado principalmente pelo pequeno produtor, não é verdade? Que está mais Exatamente. exposto. Exatamente. Isso é muito importante. É por isso que é necessário ter o uso, é fundamental o uso do EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. É Exa- fundamental, principalmente o pequeno produtor, porque nas grandes lavouras, isso tudo é feito com máquina, né? Já é outro tipo de risco, que aqui a aquela pessoa vai estar saúde. exposta, né? E aí, com o pequeno produtor, a gente sempre está falando o pós, depois da aplicação, como fazer o descarte desses resíduos de agroquímico, como se higienizar após a aplicação, porque às vezes ele coloca todo o EPI, coloca a luva, coloca tudo, mas na hora de retirar elas, acontece a contaminação por causa de algum descuido. Exatamente. Tudo isso requer treinamento. Todas, Esse, todos, tipos de, todos esses tipos de riscos requer treinamento, né? Uhum. Aqui Pra, em Sergipe, quem ministra normalmente é o Senar. O Senar tem um trabalho muito atuante, e aqui foi onde eu fiz inicialmente alguns cursos de segurança, e eles sempre estão levando esse tipo de conhecimento, principalmente ao pequeno produtor. É muito importante a gente, como profissional, e os próprios produtores procurarem esse tipo de curso, de qualificação.
Qualificação. Exatamente. Então, partindo para o outro, né, risco. Riscos físicos. É um também que tem recorrente no campo, que é a exposição ao sol. Exposição ao sol, porque ela pode causar câncer de pele, pode ter cãibra, desidratação, e outras coisas, né? Então, é fundamental que a gente tenha a proteção dos equipamentos, cobertura aqui do rosto, dos braços, a vestimenta, e se manter hidratado sempre. Eu Aí acho tem muito muita gente. E o protetor solar? O que você acha? É um tipo Você acha que é um tipo de equipamento de EPI? É, assim, hoje eu ofereço alguns cursos de mecanização, de operação. Dentro do kit, eu sempre coloco protetor solar. Aí todo mundo, nossa, protetor solar? Sim, não é só proteção de audição, óculos, luva, tem sempre um protetor solar dentro do kit. Todo mundo fica surpreso, nossa, mas é muito importante. Para quem me acompanha sabe que eu sou filha de pequeno produtor rural. Minha mãe, ela foi muito desgastada, submetida a longos períodos no sol de exposição e na época não tinha esse conhecimento. Então era um trabalho muito árduo. Então hoje é muito importante a gente estar informando, olha, precisa ter esses cuidados, o sol é muito agressivo, os danos são imensos. Então sempre coloco o protetor solar no kit. Exatamente. Mas para assim, como norma, na norma, existe se não me engano, tem uma norma específica para exposições solar, se não me engano. Mas o protetor solar em si, ele não é considerado um EPI. Mas Ele por não é quê? obrigatório. Não é obrigatório o produtor fornecer, não é obrigatoriedade. A norma não obriga o produtor a entregar ao funcionário o protetor. Porque na segurança do trabalho existe um certificado tipo Inmetro que Certo? determina se o equipamento de proteção individual está garantido pelo Ministério do Trabalho, que vai assegurar a saúde, a proteção ali do trabalhador. E o que é esse certificação? É um certificado de aprovação chamado CA. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o CA. Geralmente o pessoal vê muito capacete, bota, que é PI, não é verdade? Então, por Uhum. isso que não existe, pelo menos eu andei pesquisando, e eu não, da época que eu estudei, até pesquisei algumas coisas aqui, ainda não tem um protetor solar que tenha o CA. Aí, mas eu não me aprofundei muito no assunto para verificar se existe alguma pesquisa, mas é um fato curioso que até a gente, como estudante da época de engenharia e segurança do trabalho, mas e a exposição ao sol? O que é que Uhum. faz? A gente geralmente eles recomendam, eles dão o protetor solar porque é muita exposição, né? Ou então o próprio trabalhador leva o seu protetor solar. Mas é um fato É bem legal. curioso. Eu não sabia, eu faço porque eu acho que é adequado. Mas falar sobre obrigações do contratante e do contratado. O contratante deve fazer uma coisa, mas o profissional que está sendo contratado também tem obrigações. É interessante a gente falar, porque às vezes é fornecido, mas não é utilizado. E aí vai Toda cobrar vez de que um quem? equipamento, toda vez que um equipamento, um EPI é fornecido ao trabalhador, eles assinam dizendo que recebeu, que está ciente, recebe treinamento, existe atas, para quando Uhum, futuramente, se acontecer algum acidente, a empresa também vai estar resguardada quanto a isso, entendeu? Não foi uma culpa da empresa de ter acontecido o acidente, entendeu? Se ele entendi. recebeu o treinamento, ele recebeu equipamento, tem equipamento que tem rotatividade, que existe a troca. Então, a empresa fica resguardada. Se não houver isso, aí a empresa é culpada e aí vai para julgamento, tem ação penal também, né? Se acontecer o mais grave que é a questão da morte. É porque é interessante a gente falar sobre quais as obrigações também do funcionário em si, ao receber um EPI.
Deixa eu só dar uma lidinha aqui. Então, Fernando falou que usa camisa com proteção UV. Muito bem. Eu não saio sem a minha. Todas as fotos eu tô com a mesma cor de camisa. Parece que eu só uso uma. É porque são todas cinzas. eu também. Com relação à camisa UV, é interessante a gente verificar a durabilidade. Quanto tempo, como se fosse a validade, né? Porque depois de um tempo ela perde o efeito. Então a gente tem que se atentar também. Eu acredito que sim, porque nada é para sempre, né? Eu já Eu vou cheguei a ficar queimada, mesmo pesquisar. usando a camisa. Por dentro, eu fiquei queimada com a marca, mesmo usando a camisa. Então, é bom a gente também se atentar a isso. Vou Tem outra pesquisar pergunta? sobre isso. Aqui. Já se mandou uma pergunta. Leia aí pra gente. Com relação ao uso do EPI, ainda deve-se fazer muita conscientização com os produtores, porque às vezes, mesmo orientando, não utilizam. Exatamente. Às vezes a gente tem que apelar até para uma dor. O que é a dor? É a gente mostrar o que realmente acontece, uma doença, alguma coisa do tipo, para ver se toca no emocional dele e conscientiza desse jeito. Às vezes, muitas vezes eu já vi o diálogo diário de segurança, que eu já participei de alguns, e os técnicos de segurança às vezes apelavam mesmo em obra civil para que apelavam assim, a conscientização de manhã antes do trabalho, para que todo o trabalho seja feito corretamente, que não haja acidente. Estamos há não sei quantos dias sem acidente, não sei se vocês já viram isso em obra. Já. Estamos há X dias sem acidente. Então, é uma forma também de motivacional. Ó, nenhum colega meu se feriu, nenhum amigo meu, infelizmente, morreu. Entendeu? É um desafio constante essa área. Deixa eu encerrar os dois outros tipos para a gente entrar nos exemplos. Pronto, fica à Eu falei vontade. o químico, o físico e o organizacional, né? Então, agora Sim. nós temos esse você deve entender mais, Ana, que é os mecânicos, que são causados pela os implementos agrícolas, as máquinas, ferramentas, manuais também. É isso. E também o uso de animal geralmente também oferece risco, né? Embora tem gente que não sei se tem o uso tracional de animal, né? Aquelas coisas mais antigas, o pessoal que Sim, usa sim. pra, também gera risco. Eu nunca mais vi, mas ainda deve ter em alguns lugares mais distantes. Exatamente. E por fim, existem os riscos biológicos, que estão ligados à exposição a bactérias, fungos, animais peçonhentos, partículas pequenas, poeira, né? Esse é Dos grãos, do armazenamento. Pois não. porque essa parte de risco, eu não sei qual o termo correto que a gente avalia para quando vai fazer um serviço ali, entra na contabilidade. Tipo, se existe a possibilidade de ter alguma espécie peçonhenta, alguma coisa assim. Qual que é o nome disso? Eu esqueci. A segurança do trabalho faz isso. Não lembro o Quando nome. a gente vai mapear a empresa, a gente faz um mapa de risco. O Uhum, que é esse mapa de risco? A gente pega todos esses riscos e identifica no ambiente de trabalho de cada setor, cada sala, cada ambiente, quais os riscos que existem ali. uhum. Ou uma área muito grande, cada espaço, os espaços menores onde tem máquinas, essas coisas, são analisados conforme a gravidade. Se é médio, leve ou Uhum. elevado, né? Então a gente tem a classificação. Não sei se vocês já viram em clínicas. Geralmente tem um quadrinho e tem os mapas de riscos com as bolinhas coloridas. Ali é o mapa de risco informando os tipos de risco existentes em cada parte do laboratório. E mesma coisa acontece para uma indústria, uma escola, qualquer outro empreendimento, atividade. Mesma coisa no campo. Cada local Vamos é identificado de acordo ver com se o risco, encontramos. e de acordo com a gravidade que existe ali. É bastante Muito. Eu esqueci, mas tem um termozinho quando eu vou fazer algum levantamento tipo topográfico e é uma área muito fechada, quando eu não faço com drone, mas que tem que entrar. E aí a gente acaba colocando um valor no serviço pelo tipo de exposição, mas eu vou lembrar depois o nome, eu não lembro agora.
risco? Não. É, é alguma coisa relacionada ao grau de risco, mas não lembro o termo correto. Eu Enfim, acho que detalhe. mas Isso. eu não tô com a. Eu acho que eu sei o que você está falando, mas eu não tô me recordando agora. Se eu lembrar, eu falo no meio do caminho. Vamos. Tá joia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, então. Beleza, gente. Vou continuar aqui e vou dar alguns exemplos. Pronto. Geralmente, no seu trabalho, assim, eu falo pelo que eu já vivi na época que eu estagiei em segurança em meu ambiente e que eu participei de uma obra, gerenciamento de resíduos sólidos de obra. E geralmente o pessoal técnico de segurança do trabalho também fica com um pouco do entendimento sobre essa parte de resíduos, que também é um tipo de exposição que o trabalhador está sujeito por causa dos riscos biológicos. Se você está numa área que tem uma fossa séptica, é um risco biológico. As bactérias existentes ali podem causar doenças aos trabalhadores, principalmente nos pequenos produtores que ainda existe esse tipo de tratamento de esgoto nas propriedades. E, na verdade, quando a gente começa a falar desse tipo de fossa, são as fossas negras, as fossas que têm um contato direto com o solo e com o humano, não tem aquele cuidado de ser. Ah, esqueci. Fechada, que sem contato, né? Não é lonada, nem coisa do tipo. Não entendi. Então, o biodigestor, quando você vai aproveitar o gás, faz o aproveitamento do resíduo, né? Do resíduo Sim, gasoso e depois do resíduo sólido e líquido para fazer adubação, irrigação e tal. exato. Então, nessa parte de resíduos sólidos, o que pode. Não é só sólido, tem o semilíquido e os gasosos também, que no caso das fossas, né? Biodigestor. Que o pessoal reaproveita do biodigestor. Então, o que a gente sempre faz, né? Isso também está ligado ao meio ambiente. Geralmente, alguns restos de cana, milho, das palhas, faz compostagem, né? Reaproveita os bagaços, as palhas para fazer Usa compostagem bastante aqui. e evitar que o trabalhador esteja sempre exposto a esses tipos de risco, que podem. Eu vou só. Você falou em cana, aqui ainda tem essa parte de queimada, por mais que tenha a lei e tudo que proibiu a queimada, mas devido à topografia, dificuldade de inserção das máquinas e tudo mais, qual a categoria de risco que se encaixa o corte da cana? Da cana, você tem. Seria a poeira, né? A poeira da queima E as. e a E a exposição ao sol. palha de Então, a corte, né? exposição. Oi? O corte e a exposição ao calor. Então, tem o risco físico, que é tanto do sol quanto aquele calor ainda ali da queima, né? E Uhum. a poeira, meu Deus, eu acho que é biológico. Biológico, por causa da poeira, assim como também no silo, que tem a poeirinha dos grãos do armazenamento. Então seria físico e Show. biológico. Muito Muito, bom. muito bem colocada essa questão da cana, realmente é muito pertinente para Porque se aqui fazer a o corte. maioria ainda é na queima, né? Aí também tem todos os simples agora sobre de forma geral. A ergonomia, né? A ergonomia vai desde o escritório a posição correta para fazer o corte de cana, a O posição correta para tratorista também, né? o tratorista. Você Tudo sabia? Hum. tem que ter o conforto do trabalhador, né? Porque eles vão passar horas exercendo aquilo ali, então tudo tem que ter o conforto, o bem-estar dele. Você sabia que eu sempre gosto de fazer reciclagem, por mais que eu proporcione os cursos, às vezes eu volto para fazer o curso, eu mesmo ainda dou uma reciclada. No último que eu fiz, foi ano passado, de operação de tratores, é, de
101, tipo todos, e mais um pouquinho não usava o cinto de segurança. O cinto de segurança do trator estava sempre ali no banco, eles nem tiravam, você acredita? Gravíssimo. Infelizmente. É que nem carro. Se a pessoa não tem o hábito de usar no carro, provavelmente vai colocar Aquele ali na frente do carro técnico e depois tira. tem multa. É fácil de você tomar uma multa se você não botar o cinto. Então não é a conscientização da sua segurança, é pela obrigatoriedade. Como no campo já é um pouco mais quem que vai ver, aí eu acho que acaba deixando um pouquinho de lado. Exatamente. Já que você falou, tem a parte de transporte, né? Seja Uhum. no transporte de pessoas ou de cargas. No caso de transporte de pessoas, é fundamental que todos utilizem cinto de segurança, independente se é urbano ou rural, o cinto de segurança é obrigatório. E também, se for carros grandes, né, todos têm que estar sentados. E se for uma operação que requer que transporte também equipamentos, ferramentas, as ferramentas devem ser separadas dos passageiros. Porque se houver algum acidente, o cinto de segurança salva, mas se houver alguma ferramenta, a ferramenta solta ali pode ocasionar algum tipo de acidente, até grave. Isso eu vi, realmente. Em relação ao transporte de carga, nem preciso comentar que todos devem ter a carteira de motorista para isso e alguns até cursos para poder pilotar, manusear o equipamento, né? Então, Uhum. é fundamental. Por exemplo, também acontece em relação a transporte de carga perigosa. É obrigatório que a pessoa tenha o curso, até por a questão de acidente, que é Pode ser inflamável, né? Oi? Pode ser um conteúdo inflamável. Exatamente. E aí tem que ter um curso, e inclusive também deve ter reciclagem para que a pessoa não se acomode, né? É um risco elevado esse. Também temos a questão de local de trabalho e vivência. Muito comum em locais de obras interior, que tem muita gente, exemplo, construção de obra de rodovia. Geralmente tem aqueles alojamentos. Outro Uhum. exemplo é que você tem uma grande propriedade e você constrói um alojamento para as safras por período X. Toda aquela condição, assim como na condição do ambiente de trabalho ter boas condições, há condições locais de ambiência, de vivência também tem que ter boas condições hidrossanitárias, de acomodação, moradia, instalação elétrica, dispor de tudo, a necessidade básica que uma pessoa precisa. Então, a Refeição. obrigação também não é só durante o horário de trabalho. Se o empregado for dispor disso, for colocar o empregador, porque geralmente tem muito trabalhador tratorista ou com colheitadeira que viaja, né, em estados diferentes e às vezes a propriedade pode ter o alojamento ou não. Se eu não me engano, eu vi um comentário que a nova atualização da NR antigamente não podia alocar os funcionários em hotéis. E parece que Hum. vai poder passar a colocar funcionários em hotéis caso o alojamento não dê, entendeu? Não comporte todos os funcionários. Também já acho que a atualização veio para tirar muita burocracia e juntar o que realmente importa no campo dentro de um NR só. Porque, por exemplo, eu vou adiantar, já vou falar aqui sobre secadores e silos. Existe o trabalho de manutenção de silo, aqueles silos enormes, de manutenção interna cheia de grão. É um espaço confinado aquilo ali. Uhum. Então, para o espaço confinado, existe a NR 35, que detalha muita coisa sobre o espaço confinado. Então, o que eles fizeram? Se não me engano, eles pegaram o que é essencial para o campo e atualizaram a norma e colocaram ali tudo dentro da norma, para a gente não ficar toda hora indo para outras NRs e buscando. Elas são muito extensas, algumas. E às vezes com um sentido dúbio, às vezes você não entende direito o que é que quer dizer. Pode significar uma coisa, pode significar outra. Tem muita coisa para ser atualizada ainda.
Então, entrando na parte de armazenamento, Ana. Certo. Lembra que Douglas sempre falava que existe o risco de explosão, que isso Uhum, é desligamento do funcionário, né? uhum. Então, o que é que a segurança do trabalho faz? Ela faz a atividade sempre com o objetivo de não aconteça aqui, prevenir, né? De prevenção. Então, para evitar os acidentes, sempre, para evitar os incêndios nos secadores, o empregador rural ele tem que garantir a limpeza das colunas e condutos lá do, do ar quente que entra para fazer a secagem dos grãos. Também verificar a regulagem do queimador para bater a temperatura. Verificar todo o sistema elétrico para garantir que quando houver manutenção dentro dos silos lá de secadores e não tem acidente. Perfeito. Eu acho que a tecnologia ajuda bastante a evitar esses tipos de acidente, né? Eu vejo muito, não só em secadores, mas, por exemplo, em diversos espaços confinados. Coisas que antes eram feitas por homem é substituído por equipamentos. Tipo, existem drones específicos que vão fazer essa parte de manutenção, algumas avaliações, né? Na parte de construção civil também. Oi? Tem drone que pode entrar na parte do silo? Não, do silo não, falei em outras áreas. Do silo, talvez não por cada parte térmica. Existem drones com câmeras térmicas para poder ver, mas não dentro do silo. Mas para a parte de construção civil, que é utilizado drones em espaços Bombeiro, confinados. bombeiro também. Aos Às bombeiros aqui em Sergipe, a última turma, a gente faz o curso de operação de drones para bombeiro, para segurança pública. No último incêndio que teve no Shopping Jardins, os bombeiros fizeram uso do drone, então, assim, é uma ferramenta muito boa. tecnologia sempre nos favorecendo, nos ajudando. Então, para minimizar os riscos de explosão, de incêndio, por exemplo, em silo, em secador, ele tem que tirar toda a parte tem que estar toda a parte de gás canalizada certinho, funcionando para que evite que isso ocorra, né? Evitar que isso ocorra. Também a parte elétrica é fundamental por causa das fontes de calor, já que o secador, a temperatura, né? A fornalha, essas coisas, a parte de elétrica tem que estar tudo em ok. Deixa eu ver. Só Tem para a falar. cura, né? Hã? Faltou a gente comentar um pouquinho sobre trabalhos na altura. Ah, sim. Pronto, quem trabalha em manutenção de silo, secadores, são alta área, são locais extremamente altos, né? Então requer todo o sítio segurança. Uma coisa que eu esqueci de comentar em relação aos silos é que quando se vai fazer, isso eu acho que já está dentro da NR 35 de espaço confinado. Quando se vai fazer a manutenção, nunca um trabalhador vai sozinho. Sempre um entra e um fica do lado de fora, observando o que está acontecendo. Porque, apesar de estar com cinto, apesar de estar todo equipamento de segurança ainda pode ocorrer, gente. Falhas existem, não é verdade? Então, imagine um trabalhador só caminhando sobre uma montanha de grãos, achando que aquilo ali é firme, mas não é, acaba morrendo soterrado, não é É muito verdade? sério, é muito sério. Então, sobre trabalho em altura, como é que é considerado, né? Todo é considerado trabalho em altura a partir de 2 metros. Então, o silo, nem preciso comentar que é extremamente fundamental que obedeça toda essa parte de trabalho em altura, também muito comum em prédios de obra civil, tal, desse jeito. Se não me engano, é a NR 35 também. Ah, desculpa, eu confundi, gente. A de espaço confinado é 33 e a de altura é a 35. E a parte de Confundi. rede elétrica, Ângeles? Existem normas específicas para trabalhos com alta tensão? Tem, mas não me recordo qual agora.
porque Eu são imagino muito. que deve ter. Sabe aquele pessoal, aquela vademecum que o pessoal de direito geralmente usa, estuda? Deve ter uma É, similar, porque é são uma tantos similar detalhes. para o trabalho que está sempre em atualização, então sempre a gente tem que estar atento quem trabalha. Imagina. Eu lembro muito porque a gente faz alguma parte de inspeções de rede elétrica e tudo, que antes tinha que vir o trabalhador, né, na girafa ser elevada para poder fazer a manutenção, a observação da estrutura em si, né, essa parte de caixas d'água de condomínio e tudo, que antes tinha exposição do trabalhador e já está substituído aos poucos por equipamentos, né? O drone consegue, faz lá isso. Eu imagino que deva ter toda uma norma quando é feito por humano. Transmissão, né? A Sim, as transmissão de. não. Sim, deve ter na parte de elétrica. Uhum. De elétrica tem o NR para a parte de elétrica, instalações elétricas. Eu separei mais um aqui, mais um exemplo, sobre fatores climáticos e topográficos, Opa, aos quais topográfica comigo. trabalhar em terrenos elevados demais. É basicamente a mesma coisa de altura, né? Tem que ter uma segurança. Essa questão também. Imagine você trabalhar em uma topografia toda acidentada e ainda trabalhar em altura numa torre de transmissão. Nossa, é Os fatores verdade. climáticos que eu separei tem a ver também a questões de áreas de campos muito abertos, aquelas planícies enormes que você perde ao horizonte de ver a plantação. Tem áreas no Brasil que estão sujeitas a fatores climáticos e atmosféricos, são raios, trovões, descarga elétrica, né? Então tem que orientar, vento forte, chuva forte também, tem que orientar também os trabalhadores em relação a isso, nas épocas, ou fazer o treinamento constante. Tudo é treinamento, tudo é orientação, é por isso que tem um profissional de segurança, tem um técnico, tem um engenheiro para estar ali acompanhando sempre os trabalhadores. Isso é muito Além do importante. engenheiro, do técnico, tem o enfermeiro do trabalho, tem o psicólogo, tem o médico. É uma área multidisciplinar voltada especificamente para a saúde do trabalhador. Nossa, que legal. O pessoal às vezes pergunta, Ângeles, porque como eu trabalho no campo e quase sempre eu estou de capacete, e as pessoas falam, nossa, mas por que você está de capacete? Qual é o perigo? Aí eu fico, não, mas a maioria das vezes eu levanto voo. Então, quando a gente vai trabalhar com drones, é necessário você estar de capacete. Então, quase sempre eu estou com capacete. As pessoas não entendem, bota um chapéu que fica mais bonito, tem mais a ver com o campo. Mas não é beleza, é cuidado. E aí, às vezes, tem que estar sempre com óculos. Você trabalha, a hélice é muito perigosa. Então, se você vai fazer um pouso com a mão, que é possível você pegar o drone com a mão, tem que estar com luva anticorte, tem todos os cuidados, né? A parte de sinalização, eu sempre estou com colete laranja, camisa UV, todo cuidado. E aí eu sempre escuto, coloca um chapéu para combinar com a agrícola, eu digo, vai ficar sem combinar, porque é necessário. Não sei se é uma norma, mas eu coloco, né? No seu curso específico do drone, existia alguma coisa relacionada à segurança? A segurança do espaço aéreo apenas. A nossa instrução é em relação ao respeito ao espaço aéreo, porque como o espaço aéreo é compartilhado, tem aeronaves maiores, então tem todo o roteiro que você deve seguir. Né? Quando se aproxima uma aeronave maior, o que é que se deve fazer, qual a altura máxima de voo permitida na zona urbana, na zona rural, essas coisas relacionadas ao espaço aéreo. Agora, em relação ao cuidado do próprio piloto, não. Mas aí a gente sempre instrui, todos os alunos usam capacete, todos os alunos a todos os EPIs, mas que tem uma norma que a gente ensina específica da segurança do condutor, não. Apenas do espaço aéreo, que é muito importante, né? Porque você está envolvendo a vida de outras pessoas. Imaginou um avião cair por causa de um drone? Entrou na frente? Né? Então tem todo esse cuidado. Sobre aquilo que você tinha falado do grau, era periculosidade? É o grande perigo.
Porque dependendo do grau, o valor do serviço é alterado em uma porcentagem, eu lembro disso. Exatamente. Tem gente que trabalha com pelosidade ou insalubridade, que tem Saúde. acréscimo no salário. Isso, Exatamente. porque assim, às vezes os orçamentos, dependendo da área, mesmo que seja o mesmo serviço, tem uma alteração por causa disso. Tem áreas que o risco é muito maior, então isso tem uma variação de preço. Sobre o drone, você está certíssimo em usar. Aquele drone, por algum motivo, ele descarregar, ele for atingido por algum objeto e cair na cabeça de uma pessoa, pode causar um acidente muito grave. Exatamente. Eu tenho até um vídeo da minha mãe que eu coloquei no Instagram. Mãe, e o drone, se cair? Aí ela, idosa, né, engraçada, ela, se cair na cabeça de um mata, sou tonta. Eu, mãe. Porque realmente você está em alta velocidade, numa altura, e o impacto é imenso. O que Ângeles tinha para do trazer céu. é isso hoje para vocês. Era isso que eu ia dizer que a gente só falta 3 minutinhos para encerrar. O Instagram já está falando aqui. Eu quero só deixar esses 3 minutinhos para você. E já de antemão agradecer demais sua presença mais uma vez aqui com a gente. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando. E 3 minutinhos para você. Então, Ana, eu agradeço você também, mais uma vez aqui com você conversando. Diferentes assuntos, hoje foi bastante satisfatório, porque eu relembrei muita coisa da área de segurança do trabalho. Gosto muito também, é uma área bastante interessante. Me apaixonei por algumas NRs, a de armazenamento. Conheci o armazenamento de grãos antes mesmo de entrar na agrícola, que foi quando eu estudei a especialização, né? Eu gostei bastante nessa área e depois na agrícola eu comecei a ver na prática como é que funcionava tudo e aí me encheu mais ainda os olhos. Agradeço a todo mundo que participou aqui, que entrou. Espero que vocês tenham Obrigada, gostado. Lúcia. Espero que vocês tenham gostado. E estou aqui para tirar dúvidas. Se É quiserem tirar verdade. dúvidas depois da live também, só mandar mensagem. Estou à disposição. E obrigada de novo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, nosso Instagram tá aí. Vocês podem mandar mensagem. É um prazer falar com vocês. E até a próxima. Dia 1º, era dia 30, agora ficou para o dia 1º, nossa última live com o Giovanni para falar sobre engenharia geográfica. Espero vocês. Cheiro, boa noite. Tchau, tchau.